Então vamos lá, 2 Reis capítulo 5, versículo 20 a 27, diz assim: Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que vou correr atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que tem 2 jovens discípulos dos profetas que acabaram de chegar, vindo lá dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse, colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, aos quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Este respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito? Não era o momento. Repete comigo: não era o momento. Não era o momento de aceitar pratas, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Feche seus olhos, Jesus. Aplica essa palavra no nosso coração. Assim como o Senhor já está fazendo naqueles meninos desde quinta-feira, que o Senhor faça conosco aqui nessa noite também. Nos levando a meditar em algo tão importante, tão primordial para a nossa geração. Para que nunca possamos trocar aquilo que é mais importante, que acabamos de cantar, a Tua presença, por aquilo que não vale a pena. Te amamos, estamos com o coração pronto para ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em Teu nome. Amém. O texto lido nos apresenta 3 personagens, e eu quero aqui contextualizar esta passagem para que você entenda o que está acontecendo. Talvez você já está acostumado com passagens como Davi, Moisés, Noé, Abraão, os discípulos, parábolas de Jesus, histórias de Jesus. Mas talvez um texto como esse, onde falamos de Eliseu, Geazi, Naamã, apesar de ser também um texto de certa forma conhecido, ele não é um dos mais populares da Bíblia. E talvez quando eu comecei a ler, você ficou meio confuso. Peraí, não estou entendendo, quem que é quem, o que está acontecendo, me explica aí, vamos lá. O texto nos apresenta 3 personagens centrais. O primeiro é Naamã, comandante do exército sírio. O segundo é Eliseu, um profeta de Deus, um profeta da nação de Israel, nação cujo Deus havia escolhido. O terceiro personagem é Geazi, filho espiritual do profeta, discípulo direto de Eliseu. Geazi, esse discípulo ou filho espiritual de Eliseu, nesse texto em questão ele se mostra muito desconfortável com o fato do seu pai espiritual não ter aceitado presentes que Naamã, o comandante do exército sírio, desejava dar para eles. Então, contrariado, ele decide ir até o comandante, contrariar Eliseu e receber aqueles presentes que o profeta já havia decidido que não era a hora de receber. Qual o resultado dessa escolha? Eliseu amaldiçoa Geazi e esse se vê tomado de lepra. Bom, agora a pergunta que fica é: o que está por trás dessa história? O que me chamou a atenção ao ler essa história essa semana é o que Geazi fez de tanto errado. O que Geazi fez de tão errado para ser conduzido a uma doença que levou à morte? Talvez você, como eu, já leu esse texto algumas vezes e fala assim: meu, que exagero. Poxa, velho, ô Eliseu, precisa disso, cara?
O cara não matou ninguém, o cara não roubou, ele não foi lá e roubou a fortuna do Naamã. Ele não foi lá, meteu uma arma na cabeça e falou: Naamã, passa o dinheiro para cá. Não, ele só foi lá e descumpriu uma ordem. Por que o camarada, Eliseu, se amaldiçoar o cara e jogar lepra no cara, o cara morreu? Para que isso? Talvez essa é a pergunta que tome conta do nosso coração. E essa é a pergunta-chave para o teu coração. Por que Geazi morreu de lepra? Por que o castigo para Geazi foi tão grande? Por que a consequência do erro de Geazi foi tão pesada? Talvez essa é a pergunta que possa indignar o nosso coração. Bom, vamos tentar ir um pouquinho para trás da história. Vamos tentar um pouquinho ir para o início de tudo, como tudo isso começou, como o texto chegou até aqui, e talvez hoje a gente consiga entender por que o castigo, entre aspas, ou a disciplina de Geazi foi tão pesada. Vamos lá. Primeiro, quem era Naamã? Essa é a primeira coisa para a nossa reflexão nessa noite. Quem era Naamã? Vamos entender. Quem que é esse camarada? Quem que é esse ricão aí? Quem que é esse Naamã que estava oferecendo dinheiro? Quem é esse Naamã que estava oferecendo alguma coisa e o Geazi foi atrás? Bom, Naamã era alguém muito popular e muito prestigiado. Naamã era alguém muito popular e muito prestigiado. 2 Reis capítulo 5, agora lá no versículo 1, um pouco antes, diz assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Bom, Naamã hoje, no século 21, seria uma grande celebridade. Sabe, os seus feitos, aquilo que ele fez em sua época, chamaram muita atenção da população. Isso aumentou assustadoramente aqueles que seguiam e aqueles que conheciam da vida de Naamã. Hoje, esse camarada teria por volta dos seus 20, 30 milhões de seguidores no Instagram. Hoje esse camarada seria aquele que, quando ele posta algo, todos os jovens querem copiar, querem fazer igual. Hoje esse Naamã seria um grande influencer que, quando ele postasse a casa dele no Instagram, todo mundo falaria: mano, você viu que ele postou o cômodo da casa dele, Gui? Já pensou a gente numa casa dessa? Hoje o Naamã seria aquele cara que ele iria postar os carros luxuosos dele. E você certamente, rapaz que gosta de carro, ia enviar para o teu colega, para o teu amigo, e falar assim: mano, olha esse carro que o Naamã tem. Olha o carro que ele postou, que ele acabou de tirar. Mano, se um dia a gente andar num carro desse. Esse seria o Naamã, alguém muito rico, de muitas posses, muito prestigiado. Dinheiro não era problema para ele. A importância que ele tinha para a guarda real dava a ele acesso a todos os bens da coroa. Certamente, a gente ficaria muito assustado de ver o luxo, a ostentação que esse cara poderia viver. Não só apenas de dinheiro, mas de fama, de status. Esse camarada, provavelmente, onde ele ia, ele atraía multidões. Naamã seria aquele camarada que hoje teria que andar repleto de seguranças para ir num shopping. Hoje esse cara seria alguém que com certeza chamaria muita atenção, onde quer que fosse. Alguém bem estimado. No entanto, esse camarada foi acometido de uma grave doença. No versículo 1 ainda de 2 Reis 5 diz que esse grande guerreiro ficou leproso. Bom, a lepra era uma doença incurável na época. Os leprosos tinham que sair da cidade, não é como hoje que haviam hospitais modernos, toda medicina, toda ciência evoluindo, remédios, tratamentos, bons médicos. O cara ficava leproso na época, ele só tinha uma opção. Por lei, ele deveria sair da cidade e ele deveria viver longe de todo mundo até que ele morresse. Longe da família, longe dos amigos, longe de tudo que ele amava, longe de tudo que ele pudesse fazer. Imagina um camarada desse então, com todo status, com toda fama, com todo dinheiro, com tudo que talvez algum jovem gostaria de ter, mas ele agora se encontra com uma doença incurável que estava levando ele para a morte. E provavelmente ele teria que sair da cidade e viver longe de tudo aquilo que ele amava. Bom, a Síria, a cidade onde, a nação onde ele pertencia, havia atacado Israel, que é o povo de Deus. Nesse ataque, eles levaram uma menina, uma adolescente, como você do Alive Up que está aqui, como prisioneira. Mas aquela menina cheia de Deus, aquela menina cheia de ousadia, ela chega para a esposa de Naamã e fala assim: olha minha senhora,
lá no meu povo, lá em Israel, lá na casa de Deus, tem alguém que pode curar o teu marido. Talvez o teu dinheiro hoje não consiga curar o teu marido. Talvez hoje tudo que vocês são não consiga curar o seu marido, mas lá na casa da onde eu venho, lá na presença de Deus, lá na nação de Israel, tem alguém que pode curar teu marido. Fala para ele procurar o rei de Israel. Bom, após esse recado da menina, a esposa já fala para o Naamã faz o quê? Ele vai para Israel, ele se apresenta para o rei. Ele chega para o rei de Israel e fala: rei, eu tenho uma serva que eu tomei da última vez que a gente atacou aqui. E essa serva falou que nessa nação tem alguém que pode me curar, e que vocês servem um Deus que pode curar essa lepra, e eu preciso de uma cura, eu preciso que você faça algo por mim. O rei, por sua vez, fala: mano, vou fazer o quê, velho? Vou fazer o quê? Como que eu vou ajeitar isso? Bom, naquela época, os profetas andavam muito próximos aos reis, e o profeta de Israel, que era Eliseu, próximo ao rei, sabendo dessa história, fala assim: rei, se você não pode curar, fala que aqui tem profeta nessa nação. Manda o Naamã me procurar, porque se você não vai fazer nada por ele, eu vou, porque eu sirvo um Deus que pode fazer alguma coisa pelo Naamã. O Eliseu toma conta da situação e pede para que Naamã se apresente até ele. Quando Naamã se apresenta até Eliseu, Eliseu dá uma simples ordem para Naamã: ó, você vai lá no Rio Jordão, um rio bem conhecido aqui da nossa nação, e você vai mergulhar 7 vezes, e no 7º mergulho você vai sair sarado. Bom, o Naamã recusa, o Naamã fica relutante, resistente. Como assim? Lá na minha nação tem rios muito mais bonitos. Bom, depois de um tempo, os próprios servos de Naamã o convencem que era uma tarefa muito fácil, então não custava nada fazer. O Naamã vai para o Rio Jordão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª ele mergulha, ele volta e o Naamã está curado. Uau! O Naamã fica extasiado. O Naamã fala assim: uau, o que é isso? Eu estou grato, Deus me curou. O cara estava destinado à morte, gente. O cara estava destinado a ter que sair da sua cidade, abandonar todos que ele amava. Quando ele é curado, então ele dá uma palavra para Eliseu. Presta atenção que isso aqui é uma chave. Olha só, 2 Reis 5,16. Juro pelo nome do Senhor, Eliseu dizendo, a quem sirvo, que nada aceitarei. O que você está falando, Eliseu? Não vai aceitar o quê? Bom, Naamã não ficou feliz? Naamã não ficou animado? Naamã falou assim: ô Eliseu, fala o teu preço. Fala o teu preço que eu vou pagar. Eu quero te dar oferta. Eu tenho tudo do bom e do melhor. Eu tenho grana, eu tenho seguidor, eu tenho status, eu tenho fama. Tudo que a coroa da Síria tem, eu tenho. Eu vou dar dinheiro, eu vou dar uma oferta para você. Você foi muito bom comigo. E a resposta de Eliseu é uma chave para a nossa vida. Porque o Eliseu fala assim: eu juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Fala comigo: nada aceitarei. Aqui entra um grande questionamento. Por que Eliseu não aceitou? Sabe, vemos várias histórias bíblicas onde o profeta opera milagres e recebe ofertas. Você já recebeu uma oferta, com certeza, na tua vida? Eu já recebi ofertas. Nós já ofertamos na vida de pessoas. A Bíblia fala sobre generosidade. A Bíblia fala sobre honra. A quem honra, honra. E o que nos traz indignação é por que o Eliseu não aceitou essa oferta? Por que o Eliseu, depois quando conversa com Geazi, fala: esse não era o momento de receber oferta? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, a lição preciosa que a gente aprende é uma segunda lição para você. A primeira, você entendeu sobre a vida de Naamã. Você entendeu quem era Naamã. E o segundo ponto que eu posso conversar contigo hoje é que nenhum dinheiro, status ou poder compra a bênção de estar debaixo dos princípios e valores imutáveis de Deus. Você pode anotar isso? Nenhum dinheiro, status ou poder compra a bênção de estar debaixo dos princípios e valores imutáveis de Deus. Sabe o que está por trás da recusa de Eliseu? Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Eliseu não estava recusando por recusar. Eliseu estava recusando porque ele queria mostrar para Naamã que nada relacionado à fama, dinheiro, status era mais importante do que ter um relacionamento com Deus verdadeiro. O motivo pelo qual Eliseu queria curar Naamã não era a oferta, era revelar a grandeza de Deus.
É interessante que quando Eliseu sabe que o rei não ia fazer nada por Naamã, o Eliseu fala assim: manda ele vir até aqui, porque eu vou mostrar que tem Deus em Israel. Eliseu estava interessado em revelar a grandeza do Deus a qual ele servia. Ele fala: envia o homem para mim, ele vai saber que existe profeta, existe Deus em Israel. Eliseu estava convicto que revelar a grandeza de Deus a alguém tão grande, para homens de séria e total importância, seria fundamental para que as pessoas se voltassem para o que realmente importa. Juventude Alive, na nossa trajetória tem tantas distrações no meio do caminho, tentando nos empurrar e nos tirar do foco central e das prioridades corretas. Mas a prioridade da nossa vida sempre foi e sempre será a presença de Deus e o seu reino. Deixa eu te falar, é importante construirmos pessoas influentes dentro dessa nação. Eu tenho declarado que dentre vocês, aqui Juventude Alive, sairão grandes influenciadores. Pessoas que serão influentes hoje nas redes sociais, que é o que está acontecendo no momento. Mas deixa eu te falar, se a tua influência, seja em um lugar ou seja em redes, custar a tua paixão por Jesus ou te impedir de levantar a bandeira do Evangelho, não está mais valendo a pena ser influente. Influência sem propósito não te leva a lugar algum. Influência sem propósito é irrelevante. Deixa eu te falar, eu tenho declarado desse púlpito que veremos jovens bem-sucedidos, jovens que trabalham, jovens que vão se destacar na faculdade, jovens que vão se destacar nos seus estudos, se destacar nos seus trabalhos, se destacar nas suas empresas, jovens que começarão como estagiários e as pessoas vão falar: não, eu preciso efetivar esse jovem porque ele é muito bom. Eu tenho declarado isso sobre a tua vida, não tenho, Juventude Alive? Mas deixa eu te falar, é importante ter um bom trabalho, é importante sucesso profissional, é importante sucesso na faculdade, é importante ter um bom salário. Eu tenho falado para você isso. Agora, se o preço de ter isso for perder sua essência, seu chamado, seus propósitos, seus valores, não vale a pena. A gente acabou de cantar. Não vale a pena existir diante do Senhor. Eu tenho visto muitos começarem a trilhar um bom caminho e de repente esquecerem do que é mais importante, esquecerem da melhor parte. Não se esqueça que a melhor parte não é trabalhando, a melhor parte é sentado aos pés dele. A melhor parte é servindo, a melhor parte não é servindo, a melhor parte é sendo filho. E porque somos filhos, então começamos a servir dentro da igreja, servir na faculdade, servir nos estudos, servir no trabalho. Sabe, lembre das palavras do próprio Senhor Jesus em Marcos 8,36, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Naamã tem um encontro com o favor de Deus e ele descobre que nada do que ele tinha era melhor do que a presença de Deus. Olha só o que Naamã, esse camarada, ele fala no verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Olha só essa palavra dele: não há Deus em nenhum outro lugar. Gente, sabe o que o Naamã está falando? O Naamã está falando: Deus não estava na minha fortuna, Deus não estava na minha fama, Deus não estava no meu status, Deus não estava nas minhas boas notas, Deus não estava na minha faculdade, Deus não estava na minha autossuficiência, Deus não estava no como eu sou bom em conseguir um bom emprego, Deus não estava em como eu sou bom em conseguir uma promoção, mas Deus estava na minha obediência, em mergulhar 7 vezes, mesmo que eu não concordava, e eu ver a cura do Senhor se manifestando na minha vida. A palavra de Deus já dizia que é melhor obediência do que sacrifício. Eu tenho pregado sábado após sábado que tudo é espiritual, suas notas são espirituais, seu trabalho é espiritual, tudo isso é espiritual. Mas se isso não vier com obediência, se isso não vier com essência, não está valendo a pena de nada. Uau. Bom, aqui eu chego na parte mais forte para mim. E eu queria que você prestasse atenção nessa parte agora aqui. Aqui para mim é o ápice. Eu preparei todo o teu coração para esse momento. Bom, o ápice da história para mim
é que a independência de Geazi nos mostra o perigo, ou o perigoso caminho fora da presença de Deus. O pessoal do louvor pode subir já. Pode subir que nós vamos declarar isso, que não vale a pena existir sem a presença de Deus. Distante do Senhor não vale a pena. Presta atenção, que agora eu cheguei ao ápice da história. Lembra do Geazi? Lembra do discípulo? Eu não falei dele até agora, eu só falei do Eliseu. Mas lembra do Geazi, o discípulo? O que ele fez? Ele virou do nada, deu um surto na cabeça dele e falou assim: cara, eu acho que o Eliseu está pirando. Meu pai espiritual está louco, ele tá alienado, né? Ele tá louco, ele tá bitolado, né? Exagero. Não, tem que ser mais equilibrado, não, muito radical. Esse negócio de não aceitar, pô, custa nada aceitar, né? Você acha que se aceitar um pouquinho só do dinheiro do cara, o cara não vai entender o propósito? Não, vai, vou lá. O Geazi, ele vai lá e ele aceita. Ele corre, ele aceita o ouro, ele aceita a prata, ele aceita as roupas que Naamã dá para ele e ele volta. Como ele estava em mentira, o que ele faz? Ele esconde. Quando ele chega para o pai espiritual dele, para o Eliseu fala assim: você acha que eu não sei o que você fez? Por que você fez isso? A mesma lepra que estava sobre Naamã, antes dele obedecer, essa lepra vai para você agora. Giovanni, o que isso quer dizer? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção. Ao optar pela independência, Geazi trocou o manto do profeta pelas roupas luxuosas de um estranho que ele tinha acabado de conhecer. Acabou herdando lepra, abdicando do direito de seguir fluindo na unção de Elias. Giovanni, como assim Elias? Você não está falando de Eliseu? Agora bugou tudo minha mente. Bom, sim, Elias. Lembra do Elias? Que Elias, Giovanni? Elias, o pai dos profetas. Elias, o profeta mais conhecido do Velho Testamento. Elias, aquele que você já ouviu várias vezes aqui nesse púlpito. Elias, aquele que enfrentou Jezabel e os falsos profetas no Monte Carmelo. Elias, aquele que fez uma rápida oração e veio fogo do céu. Elias, aquele que não experimentou a morte, foi levado para Deus. Quando Elias é levado para Deus, o manto, a capa, que simbolizava a autoridade do profeta, é transferida para Eliseu. E Eliseu então recebe porção dobrada da unção de Elias. Não é à toa que Eliseu opera exatamente o dobro de milagres e prodígios que Elias fez no seu ministério. Geazi agora é o discípulo. Geazi agora é o filho da fé na vez. A unção que estava sobre Eliseu, quando Eliseu morresse, era para ser transferida para Geazi. O que nos mostra que Geazi tinha direito à unção dobrada de Eliseu, que corresponde à unção dobrada da unção dobrada de Elias. Nossa. A unção de Elias, que já era grande, veio sobre Eliseu dobrado. Geazi merecia dobrado da dobrada. Mas para ele foi melhor seguir um caminho independente, seguir um famoso estranho que ele tinha acabado de conhecer, do que renunciar a algo momentâneo, andar debaixo de paternidade e escolher a bênção eterna de uma porção dobrada da porção dobrada. Ei, olha para mim. As escolhas de quem exerce influência sobre você apontam exatamente para o que você vai se tornar. Eu vou repetir. As escolhas de quem exerce influência sobre você apontam exatamente para o que você vai se tornar.
Sabe o que é mais pesado? Sabe o que é mais pesado? O Naamã foi curado. Existem princípios e valores caídos nesse mundo que estão sendo restaurados pelos filhos de Deus, mas tem filhos de Deus querendo seguir os valores caídos. E o que vai acontecer quando a gente restaurar aquelas pessoas? Você vai se tornar como elas, só que elas já vão ter deixado de ser quem elas eram e se tornarem filhas de Deus. Não vale a pena. Sabe o que eu percebo? E agora eu vou responder para você. Qual que foi a pergunta que a gente começou? Por que foi tão severa a punição? A punição de Geazi foi tão severa porque ele não apenas desobedeceu, ele escolheu sair da casa do pai. Ele escolheu sair debaixo da paternidade. Gente, Malaquias capítulo 4 fala: o coração dos pais se voltará aos filhos e dos filhos aos pais, do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu não tenho dúvidas que o que a gente está vivendo na nossa nação, essa degradação moral dos princípios e valores tão assustadora que a gente tem assistido nos últimos anos, é totalmente consequência de uma geração que se desconectou do coração dos pais. Ei, quem tem te influenciado? Por que você está escolhendo andar na orfandade espiritual? A independência é um péssimo caminho que nos leva para fora da presença de Deus. Por que você cresceu ouvindo seus pais biológicos, seus pais na fé? Porque você viveu os seus melhores anos em Deus, ouvindo palavras proféticas sobre a vida, sobre a tua vida, nesse púlpito, nessa casa. Mas você está escolhendo pelo caminho da independência, pelo caminho que parece mais fácil, mais cômodo. Qual herança você está escolhendo? Influência sem propósito te leva para a lepra. Influência com obediência te leva para a unção dobrada. A escolha é tua, mano. Deus está levantando grandes homens e mulheres de Deus nessa geração. Eu só queria que você parasse para pensar o que Deus tem feito na tua vida, se não está na hora de corresponder um pouquinho mais com isso. Geazi tinha um privilégio que poucos tinham. Geazi estava no ápice. Meu. E eu olho para a vida de vocês, muitos de vocês estão no ápice. Eu fico maravilhado quando vários de vocês, eu poderia citar vários, chegam para mim: conquistei um sonho, passei na faculdade, vestibular era concorrido, eu orei, busquei, Deus me aprovou. Passei no concurso público, comecei um ministério novo, minha célula multiplicou, virei supervisor, fui promovido, era estagiário, agora fui efetivado, trabalhava com meu pai, agora tenho minha própria empresa, estava na faculdade, agora ganhei uma bolsa. Cara, eu vibro quando eu vejo as conquistas da nossa geração. Mas quando eu li esse texto, eu comecei a chorar na minha sala falando: Jesus, conquista sem propósito, conquista sem a tua presença, conquista que nos faz esquecer o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa essência, quem nós somos, o que fomos chamados para fazer, não vale a pena. Quantos jovens aqui cresceram ouvindo palavras proféticas desse púlpito? Cresceram ouvindo palavras proféticas dos seus pais, mas do nada decidem seguir estranhos. O coach da internet, o amigo da escola, o amigo da faculdade, as páginas do Instagram. E aí de repente quem está certo é Naamã, que ele acabou de conhecer, o leproso, não seu pai. Eu quero te dar a oportunidade de se quebrantar nessa noite.